A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que maravilha! Bom é estarmos aqui mais uma vez. Já fazia algum tempo que nós não gravávamos vídeo para o canal novamente. Esses tempos têm sido tempos bem trabalhosos, mas aqui estamos. Hoje eu resolvi gravar um vídeo, na realidade é um testemunho, que na realidade esse testemunho e a ideia de fazer esse vídeo surgiu a partir de uma pergunta que nós recebemos lá no nosso Instagram, de uma irmã da igreja, uma jovem, que nos perguntou sobre o batismo com o Espírito Santo. E nessa resposta que eu dei para ela, eu contei um testemunho da forma como eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero deixar aqui claro que eu respeito a sua opinião de que talvez você não acredite no batismo com o Espírito Santo, ou você não acredite no falar em línguas. Eu sou crente pentecostal, eu acredito no batismo com o Espírito Santo, acredito no falar em línguas e já experimentei esta realidade espiritual para a minha vida, vivo essa experiência até os dias de hoje. A pergunta que esta jovem me fez foram duas perguntas. Uma relacionada a uma amiga dela, que ela havia sido batizada com o Espírito Santo, bom, pelo menos ela afirmou que tinha sido batizada com o Espírito Santo. Ela, ao falar em línguas, depois disso, ela não falou mais em línguas, porque ela ficou com medo de que aquelas línguas não fossem as línguas de Deus, né? As línguas dadas pelo Espírito Santo. Porque lá em Atos 2 dos Apóstolos vai nos dizer que o Espírito Santo concedia as línguas para que os discípulos falassem, ou seja, o Espírito Santo dava as línguas, e quem falava eram os apóstolos, né? Eram os discípulos naquela ocasião do Pentecoste, lá em Atos 2. E a pergunta dela foi exatamente isso: como saber se aquelas línguas são línguas do Espírito Santo, né? Que vem na mente da pessoa e ela tem medo de falar essas línguas, né? Ela fica receosa de falar essas línguas porque ela pensa que aquelas línguas é da carne. Então, a resposta que eu dei para ela foi um testemunho, foi uma experiência própria minha que eu tive a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu tenho 27 anos que sirvo ao Senhor. Eu me converti em 1994, eu fui batizado em águas em 1999, e eu fui batizado com o Espírito Santo em 2002. Fui batizado com o Espírito Santo em 2002, quase 3 anos depois de que eu fui batizado em águas, né? Mas desde da minha conversão até o batismo com o Espírito Santo, eu buscava a presença, eu buscava a unção, eu buscava o batismo, eu buscava a promessa incessantemente. Eu orava, jejuava, me consagrava, ia para os montes, ia para as orações, passava 2 dias em cima de um monte, orando sozinho no meio da mata, buscando a Deus, virava o dia, virava a noite, ia embora para casa, né, clamava, ficava lá na frente quando tinha os cultos de jovens, ficava lá na frente do púlpito lá, falando glória, 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 né, para ser batizado com o Espírito Santo, buscando em oração. E nesse período inteiro eu não fui batizado com o Espírito Santo, vi muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu vi a pessoa sendo batizada com o Espírito Santo na minha frente, atrás de mim, do lado, do outro lado. Ou seja, todo mundo em minha volta era batizado com o Espírito Santo e eu ficava ali sem ser batizado com o Espírito Santo, eu e mais poucas pessoas, né? E isso muito me entristecia, eu vivi entristecido por isso, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo e eu não era batizado com o Espírito Santo. Mas quando foi aí, depois do meu batismo em águas, né? Passou-se ainda uns 3 anos, e eu buscando incessantemente, até que um dia eu fui a uma campanha de dons espirituais em uma igreja, não era uma igreja da Assembleia de Deus, era um ministério pequeno, porém, o pastor daquela ministério, daquela denominação, né, era um homem de Deus, quero acreditar que seja um homem de Deus até os dias de hoje,
né? E ele estava ensinando dentro dessa campanha sobre dons espirituais. E ele ensinando, ele falando sobre dons espirituais e chamando as pessoas, né? Depois no final, depois da pregação, do ensino, chamou as pessoas lá na frente para serem batizados com o Espírito Santo, aqueles que quisessem ser batizados com o Espírito Santo. Na altura desse campeonato, eu já tinha desanimado de buscar o batismo com o Espírito Santo e já tinha desistido. E eu, com muita luta, fui para essa campanha. Ou seja, era praticamente o último dia da campanha. Eu não sabia da campanha, mas eu nunca tinha ido, né? Os outros irmãos da igreja, todos tinham ido, que moravam próximo àquela denominação, e eu não ia. Mas no último dia eu resolvi ir. Eles insistiram tanto que eu resolvi ir para essa campanha, e chegando lá, naquela campanha, eu ouvi os ensinamentos do pastor, né? E muito decepcionado, aí eu pensei comigo mesmo, né? Só eu e Deus ali sabia do que eu estava pensando, e eu falei para Deus assim: Deus, se for para eu ser batizado com o Espírito Santo nessa ocasião, nesse dia, eu quero que o Senhor toque no coração desse pastor para que ele me chame, mas que ele não chame de qualquer forma, mas que ele chame dizendo assim. Eu disse para Deus, eu pedi para que Deus falasse da forma como eu vou falar agora, né? Eu falei para Deus assim: eu quero que o Senhor use ele e fale para ele me chamar, para chamar assim, né? Eu falei: existem pessoas aqui que estão buscando o batismo com o Espírito Santo e Deus manda eu lhe dizer que você tem que vir aqui na frente para você ser batizado com o Espírito Santo. Eu pensei isso, eu não falei isso, eu pensei. Na hora que eu fechei a minha boca na minha mente, né? Porque eu não falei, né? Eu estava falando na mente. Então, o pastor abriu a boca e falou da mesma forma como eu havia falado na minha mente. Então, eu fui lá na frente. Quando eu fui lá na frente, eu comecei a falar normal, né? Glorificar a Deus, adorar a Deus, glória, 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 glória. Eu percebi que as pessoas em minha volta começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E elas sendo batizadas com o Espírito Santo e eu ficando como todas as outras vezes, né? Mas aí, quando eu já estava para desistir, tinha uma missionária sentada no púlpito, era a única que estava sentada no púlpito, não era a esposa do pastor. Essa missionária, Deus tomou essa missionária e ela veio marchando em minha direção, né? A gente fica só com o olhozinho assim, né? Né? Fica só com o olhozinho olhando, né? E ela veio marchando na minha direção e ela ficou marchando na minha frente e ela, quando ela foi pôr a mão na minha cabeça, ela disse assim: receba a promessa, o batismo com o Espírito Santo. E ela colocou a mão na minha cabeça. Na hora que ela colocou a mão na minha cabeça, eu vi como se os céus se abrissem, né? O céu se abria e 3 bolas de fogo descia do céu e vinha sobre a minha vida. E eu, quando eu me deparei com aquela situação, eu olhava para mim e eu via eu em chamas, né? Eu estava em fogo, em chamas, eu via fogo em mim. Quando eu via fogo em mim, quando eu fui falar, né? Fui falar alguma coisa para mostrar que tinha fogo em mim. Quando eu abri a boca para falar, eu comecei a falar em línguas. Eu comecei a falar uma variedade de línguas. Deus, por misericórdia, me deu uma variedade de línguas. E eu comecei a falar. Eu não conseguia mais parar. Eu sei que talvez você já pode ter uma experiência assim. A alegria é tanta, a unção, a graça de Deus é tanta, aquele sentimento transbordante, e a gente não consegue parar. E eu falando, me colocaram sentado no banco, eu chorando, falando em línguas. Fui para casa de um colega meu e falando em línguas, né? Falando em línguas. As pessoas falavam comigo e eu respondia em línguas, né? Eu respondia em línguas. Eu sei que eu fui para minha casa, e da casa onde eu estava para a casa que eu morava, eu fui para casa falando em línguas pelo caminho. Eu cheguei em casa falando em línguas pelo caminho. Só uma observação: ninguém era crente dentro da minha casa, só eu era crente dentro de casa. E eu fui para casa falando em línguas. Eu me deitei, né, depois de ter tomado um banho, com aquela regozijo, com aquela alegria, e eu me deitei ali naquela graça, falando em línguas ainda. Então, essa foi a minha experiência
do batismo com o Espírito Santo. Agora, no dia seguinte, me veio a dúvida, né? No dia seguinte me veio a dúvida. Eu acho que isso deve ter acontecido, ou acontece com muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e até não tem tanto conhecimento. E me veio essa dúvida: será que aquilo que eu estou falando é do Espírito Santo? E começou a entrar em meu coração essa dúvida. E eu passei o dia com essa dúvida. Eu ia orar no meu quarto, as línguas vinham na minha mente para falar, aquela alegria, aquele regozijo vinha, mas eu não falava, eu trancava, eu não falava. É engraçado que no batismo, na ocasião do batismo, eu não conseguia parar de falar, mas depois, no dia seguinte, eu já conseguia dominar aquilo, ou seja, eu não falava. As línguas vinham, mas eu não falava. As línguas vinham, mas eu não falava. E começou a passar os dias, eu ia para o culto, e os cultos lá em São Paulo, na época que eu morava em São Paulo, me congregava na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santo André, lá no Jardim São Roberto, né? E os cultos eram muito fervorosos, animados durante a semana, a juventude reunida em oração. E eu recebia aquela graça de Deus, recebia aquele poder de Deus, e as línguas vinham para mim falar, e eu não falava. E eu comecei a ficar entristecido, porque na minha mente, ou no meu coração, aquelas línguas não eram de Deus, né? O inimigo colocou isso dentro do meu coração, dizendo que aquelas línguas não eram de Deus. E eu comecei a ficar angustiado, comecei a ficar triste, até que eu comecei a fazer prova com Deus, né? Teve uma ocasião que eu estava muito triste em casa, era um dia de semana, e lá em São Paulo tem as tardes chamada de tardes de libertação, né? Quem é de São Paulo, que pode estar me assistindo, talvez saiba o que é essas tardes de libertação. Era uma campanha, e eu tinha um irmão em Cristo de oração, que era o irmão Antônio, conhecido como irmão Toninho. Era um irmão que orava muito, ele orava 6 horas de oração de joelho, né? Era o irmão da Deus é Amor. E nós sabemos que os irmãos da Deus é Amor são irmãos de muita oração, né? E ele era meu companheiro de oração. Eu não conseguia orar tanto quanto ele, mas eu orava um bocado também na época. E nessa ocasião ele me chamou para ir para esse culto. Aqui em Boa Vista, em Roraima, nós chamamos de culto de tardes de avivamento, né? Tardes de avivamento. Mas lá em São Paulo era tarde de libertação. E eu fui para esse culto. Ele foi lá na porta da minha casa me chamar. Ele morava lá no Jardim Elba, eu morava no Cardoso Franco. E ele foi lá na porta da minha casa me chamar para ir junto com ele nessa campanha, porque ele estava em casa e ele sentiu de Deus de me levar nessa campanha. E ele não sabia de nada que estava se passando, né, comigo. E eu topei, falei, não, vamos sim. Eu estava bem desanimado, mas como ele era meu companheiro de oração, então eu não ia recusar, né? Quando eu precisava dele, ele me ajudava, e quando ele precisava de mim, eu ajudava ele em oração. Não conseguia orar tanto quanto ele, né? Mas eu estava ali junto com ele em oração. E fomos para essa campanha. Chegando lá nessa campanha, o culto foi uma maravilha. O culto foi poder de Deus. Os irmãos que são de São Paulo aí sabem que os cultos há 10, 15, 20 anos atrás era poder pentecostal mesmo. Era dons espirituais, manifestação de línguas, era dons de interpretação de línguas, visão, profecia, dons de cura, né? No meu tempo era algo extraordinário, né? Então eu participei do culto, estava lá o culto inteirinho e as línguas vinham na minha mente e eu não falava, eu me alegrava, eu me regozijava, eu chorava, porque eu queria uma convicção. Eu era novo convertido praticamente, né? Eu queria uma convicção que aquilo que eu queria falar era de Deus realmente. E nesse culto, no final desse culto, do meio para o final, eu fiz uma prova de fogo com Deus. Eu falei assim, Deus, se estas línguas
são realmente do teu espírito. Eu falei na minha mente, não pronunciei palavra nenhuma. Eu falei na minha mente. Falei assim com Deus na minha mente. Deus, se estas línguas são realmente línguas, né, que o Senhor tem dado, que é o do teu Espírito Santo que tem me dado, que realmente o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu preciso que o Senhor confirme. Hoje é a minha última oportunidade. Eu preciso que o Senhor confirme, porque eu já não aguento mais essa situação. E eu falei com Deus assim: eu quero que o Senhor fale através da missionária. Era uma missionária que estava dirigindo a tarde de libertação, né? Era uma missionária, e eu falei para Deus: eu quero que o Senhor use a missionária desta forma. Eu pedi para Deus a forma como eu queria que ele usasse a missionária. E eu falei para Deus assim: eu quero que o Senhor use ela desta forma. Eu quero que ela abra a boca e diga para mim assim: por que você não fala em mistério comigo? Foi a única coisa que eu pedi para Deus, que ela falasse isso para mim. Foi uma prova que eu fiz com Deus. O culto terminou, irmãos. O culto terminou e todo mundo estava se despedindo. E eu já comecei a me entristecer, né? Falei, poxa, Deus falou com todo mundo, mas não falou comigo. Então, realmente, estas línguas, né, são minhas, né? Essas línguas não são do espírito, é da minha mente, é das minhas emoções. E o irmão Antônio estava conversando com a missionária, né? E ele não sabia de nada do que estava se passando. Aí ele disse assim: vem cá, irmão Igor, deixa eu te apresentar a missionária. Até então eu não conhecia a missionária, né? E eu fui. Na hora que, irmãos, os irmãos que têm essa experiência sabem do que eu estou falando. Na hora que eu apertei a mão da missionária, oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Falta pessoas assim hoje em dia, irmãos. Em nossa geração, falta pessoas assim. Falta. Na hora que eu apertei a mão da missionária, Deus tomou ela em mistério, irmãos. Essa mulher começou a falar em mistério, e Deus começou a tomar ela. Sabe quando os irmãos ficam assim, né? Fazendo aqueles movimentos. E Deus começou a tomar ela. Aí ela abriu a boca e disse assim: filho meu! Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Por que você não fala em mistério comigo? Irmãos, do mesmo jeito como eu tinha falado em minha mente, Deus usou aquela missionária. Na hora que ela disse isso, irmãos, veio sobre a minha vida uma unção tão grande, que na mesma hora eu fui renovado. Na mesma hora eu comecei a falar em línguas, e comecei a falar em línguas muito mais do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma variedade de línguas. Naquele instante que eu fui cheio da presença de Deus, eu comecei a falar em línguas. Quando eu explodi em línguas, as pessoas que estavam em minha volta, vendo a missionária sendo usada por Deus para a minha vida, aquelas pessoas, todas elas foram tomadas pelo Espírito Santo, todas elas foram renovadas juntamente comigo. E parece que o final do culto foi melhor do que o começo, né? A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E eu saí daquele culto falando em mistério, feliz da vida, porque Deus havia falado comigo, havia me renovado, e eu sabia que aquela experiência que eu tinha tido alguns dias atrás realmente foi uma experiência do Espírito Santo. E foi esse o testemunho que eu contei para esta jovem, para que ela pudesse falar para a amiga dela, de que as dúvidas, elas vêm, sim, acontece as pessoas ficarem em dúvidas, mas a Bíblia é muito clara, que é o Espírito Santo quem dá as línguas, e quem fala somos nós. E essa foi uma experiência que eu decidi compartilhar com você aqui no meu canal. Já faz alguns dias que nós não gravamos vídeos
de estudos, né? Nós estamos aí trabalhando em alguns cursos teológicos que eu quero oferecer para os irmãos mais para frente, um curso básico de teologia, aonde vocês podem estar estudando juntamente comigo aqui no canal, né, e adquirindo as nossas apostilas em PDF, num valor acessível. E nós estamos trabalhando ainda nesses cursos, tá? E vamos divulgar quando tudo estiver prontozinho, quando tudo estiver bom, já preparado. E eu decidi gravar esse testemunho, contar essa minha experiência. Eu tenho muitas outras experiências espirituais da minha conversão, de como eu me converti, como eu aceitei a Jesus. Essa experiência foi uma das experiências mais fortes que eu tive a respeito do batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais. Então, e eu continuo até hoje, né, com a graça, falando em mistérios com Deus e buscando a presença de Deus, e isso é importante para as nossas vidas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque. A nossa geração, ela parece que não busca mais o batismo com o Espírito Santo, não busca mais dons espirituais, e cada dia tem se tornado mais escasso essas manifestações em nosso meio. Antigamente, Jesus batizava com o Espírito Santo sem precisar ir à frente, né? Por mais que eu tive que ir à frente, mas quantas vezes eu não presenciei Jesus batizando com o Espírito Santo, as pessoas sentadas em seus lugares na igreja. Nas bênçãos apostólicas, Jesus batizava com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo era algo comum, né, no meu tempo de novo convertido. Como eu disse, tenho 27 anos que sirvo ao Senhor com muita alegria. E essa foi a minha experiência. Eu espero que tenha servido para você em alguma coisa. Se você tem aí um testemunho e deseja compartilhar esse testemunho, deixa aí nos comentários. Vamos ver como é que a gente faz aí para que você possa aparecer aqui no canal e contar o seu testemunho, tá bom? Então, Deus te abençoe, continue buscando a presença do Senhor e fique firme. Jesus é bom, bom? E Ele está sempre conosco. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.